Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa terceira aula da disciplina Operações Imobiliárias. É importante que eu quero destacar neste momento a, a realização das atividades que estão em desenvolvimento. O mapa, atividade 1, 2, 3. Importante destacar que, como vocês já são alunos do segundo ano, já estão muito neste módulo, já encerra a sua atividade acadêmica, ter o cuidado de ter respondido, ter realizado as atividades extensionistas. Tá? A gente tem acompanhado que muitos alunos chegam nesse estágio, não tem a quantidade de horas necessárias, que são 10% sobre o total de horas do curso, fazendo 169 horas de atividade extensionista. Entendeu? Então, eu peço para que vocês tenham o cuidado, a atenção, tá? E se surgir dúvida, envie os seus recadinhos, estamos aqui para assessorá-lo, para que o seu aproveitamento seja máximo, tá bem? Eu quero chamar para dar início a esta aula nossa querida professora Claudete. Vamos conduzir aqui na plataforma. Olá, professora. Boa noite, professor. Muito obrigada pela acolhida tão calorosa sempre. Muito obrigada, professor. Nesse momento, vamos deixar, então, a professora no seu espaço aqui. Vamos lá, pode continuar, professora. Por favor. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Operações e Assessoria Imobiliária. Operações e assessoria imobiliária, vocês sabem que nós falamos de todas as operações imobiliárias. E, olha, eu vou falar, como eu falo sempre, que muito me espanta o gestor ou corretor de imóveis vir para o mercado imobiliário completamente despreparado, sem entender como é que funciona, quais são as operações imobiliárias que ele pode realizar e achar que ele vai ter um bom desempenho, mas não é só isso não, tá? Nem estamos falando apenas no desempenho pessoal, nós estamos falando sim da colaboração e do que ele pode fazer. Eu estou vendo aqui meu cabelo tá levantado. O que ele pode fazer de bem para a sociedade. Essa é a nossa função, né? Nós temos uma responsabilidade social muito séria. E, pessoal, eu vou até chamar a atenção de vocês para uma situação que ela se repete em algumas ocasiões. Por exemplo, quando tem algum evento em que há um movimento, isso já aconteceu uma vez, e não é porque que seja da minha etnia, não, mas na última Copa que teve aqui no Brasil, foi dito sobre os japoneses. Os japoneses, quando eles saem do estádio, eles recolhem todo o lixo, eles limpam o espaço que eles ocuparam. O que é isso? É um respeito que eles têm com o estádio, com o evento, e um costume também, que para eles assim é falta de educação não fazer isso, ou seja, disciplina. Quando nós falamos, e isso me preocupa demais nessa questão da colação de grau e dessa atividade extensionista, nós estamos falando de uma coisa que o brasileiro, isso me coloca na mesma situação, eu nasci aqui no Brasil, sou brasileira, que eu também, muitas vezes eu já fiz isso, não vai dar em nada, né? Depois a gente faz, né? Não tem problema, nossa, é um alerta desnecessário. E não, tá? É uma exigência do MEC, Ministério de Educação e Cultura. Então, o MEC exige que seja feita essa atividade extensionista, sem a qual vocês não vão obter o certificado de conclusão de curso. Pessoal, nesse caso, não tem choro nem vela. Não tem com quem vocês falarem, tá? Mas eu conheço fulano. Não adianta, tá? Não adianta, porque isso foi instituído pelo Ministério de Educação e Cultura para o Brasil inteiro. Então, é obrigatório fazer essa atividade extensionista. Então, façam, e façam o quanto antes. Vocês vão ver que não é complicado.
né? O professor Zagoto, professora Valéria, professor Cadu estão aí para auxiliá-los no que vocês precisarem em relação às dúvidas de vocês, mas não deixem de fazer, tá? E esse compromisso que nós temos em fazer o que tem que ser feito, e de preferência da melhor maneira possível, nós temos que ter em tudo que diz respeito à nossa profissão e o desempenho do nosso trabalho. Por isso, convido vocês a participar, a prestar atenção nessa aula, porque ela vai ser muito importante, certo? Então, professor, pode colocar os slides, por favor. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos falar sobre as operações imobiliárias de locação, administração e avaliação de imóveis. Nesta unidade, serão abordados os principais aspectos relacionados à locação, administração e avaliação de imóveis, destacando a atuação do intermediário, a gestão imobiliária e a importância da avaliação no mercado imobiliário. Tem uma luz aqui atrás? Deixa eu apagar para ver se melhora ou atrapalha. Deu na mesma, né, pessoal? Então, vamos deixar assim mesmo, desligado. A administração eficiente transforma oportunidades em resultados. Eu vou falar aqui um projeto meio tópico da minha vida, né? Porque, pelo visto, pelo andar da carruagem, vai ser só utopia mesmo, eu não vou conseguir cumprir. Porque quando eu ingressei na Unicesumar, há mais de 20 anos atrás, eu ingressei para trabalhar com turmas de administração de empresas também. Então, eu dava aula para turmas de gestão de negócios imobiliários, para turmas de marketing, comércio exterior e administração de empresas. E quando eu fui introduzida, eu dava aula de METEP, tá? Metodologia de ensino e pesquisa, foi muito interessante, foi uma vivência, assim, ímpar na minha vida. E eu vou falar isso para vocês pelo seguinte... o último tópico da nossa aula de hoje é avaliação de imóveis. E por que eu tive base em metodologia de ensino e pesquisa, que são as regras da ABNT para fazer um TCC, por exemplo, né, dentre outras coisas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu entendi que é muito importante para nós os conhecimentos. E olha que interessante. Eu vou contar isso para vocês, porque tem tudo a ver com todos os assuntos que nós vamos tratar na aula hoje, certo? Então, o que aconteceu? Eu vim para o mercado imobiliário por uma grande necessidade, uma questão familiar, e vim também para a docência. Primeiro que eu amo a docência, mas a docência já tinha aberta a imobiliária, seria um plano B para mim, para ajudar na minha provisão com o meu papel de provedora das pessoas que eu amo, meus filhos e meus pais. E aí, eu vim para o mercado imobiliário e, num semestre, eu tive a turma de gestão de negócios imobiliários, que era presencial, com aula todas as noites. Meu Deus, que maravilha que era. Eu amo o presencial. Adoro a docência, né? Funciona muito o ensino à distância, mas o presencial é maravilhoso, né? E nós temos o contato direto com os alunos. Enfim, e aí... feito um semestre, veio então uma proposta da coordenadora, então, a professora Magda. Ela me propôs assumir as outras turmas de comércio exterior, marketing e administração de empresas. E aí a pergunta que ela me fez: professora, eu tenho aqui 7 turmas para ministrar aulas de METEP, Metodologia de Ensino e Pesquisa. A senhora quer pegar essas aulas? Meu Deus, claro que eu quero. Quanto mais aulas eu desse, maior seria a minha remuneração. Todavia, eu fui honesta com ela e disse: professora Magda, eu me formei há muito tempo atrás, né? Eu colei grau em 86, entrei na faculdade muito cedo, entrei na faculdade com 16 anos, e com 21 eu estava formada em Direito e Letras. Pedagogia eu acabei fazendo depois, mas aos 21 eu já era graduada nos 2 cursos. Eu fiz pela UEM, Direito, e Letras eu fiz pela FAFIJAN, que na época o reitor era o professor
que fundou a Unicesumar, né? Professor Wilson Matos, junto com o professor Cláudio Ferdinandi. Então, eu me formei muito nova. E naquela época, eu nem precisava fazer o exame da ordem, para vocês terem uma ideia. A gente se formava, tinha uma disciplina de estágio, daí tinha um evento no Tribunal do Júri, sabe quando tem homicídio e vai no Tribunal do Júri? Então, eu recebi a OAB ali no Tribunal do Júri. Quem conhece Maringá, fica bem em frente à Catedral, o Fórum, e lá que fica o Tribunal do Júri, e lá que eu recebi minha carteira da Ordem, né, dos Advogados do Brasil. E aí nem precisei fazer TCC. Então, eu não sabia o que era METEP. Eu falei, professora, eu quero e preciso dessas aulas, mas eu não fiz METEP. Não tem problema? Não, não tem problema. E naquela época, então, a tecnologia não estava tão evoluída assim. Fui até uma livraria e comprei, nunca vou me esquecer, eu tenho esses livros até hoje, 11 livros falando de metodologia de ensino e pesquisa. E o foco principal era preparar os alunos para que eles pudessem produzir um TCC. E aí eu comecei, então, a ter o convívio com professores e alunos na área de administração. Conforme o tempo ia passando, mais eu tinha certeza de que eu precisaria ter cursado um curso de administração para a minha vida, tá? Para que eu evoluísse a minha carreira dentro do mercado imobiliário. Veja, minha intenção não era abandonar o mercado e deixar de ser corretora, e sim trazer um plus para a minha vida, seria um diferencial se eu tivesse noção de administração de empresas. Com o passar do tempo, eu percebi como é difícil gestão de pessoas. Então, eu abri imobiliária, comecei com alguns corretores, e o ápice da imobiliária foi eu ter locação e ter 15 corretores trabalhando comigo na venda. Meu Deus do céu, como é difícil lidar com pessoas. E aí vem a terceira parte da minha tese, né, de vida, que eu falei para vocês que eu já estou quase achando que eu não vou conseguir, até porque me falta mesmo essa vontade de concluir os 3 cursos, que seria Direito, que eu já fiz Direito, Direito, Administração de Empresas e Psicologia. Eu creio que se a gente não conseguir fazer o curso, né, os 3, mas que pelo menos nós nos empenhemos em conhecer como lidar com pessoas na psicologia, como administrar, por administração entende tudo. Administração de tempo, administração de dinheiro, administração de sentimentos, administração empresarial, administração de forma geral, tá? E direito, para a gente conhecer as leis. Então, a administração eficiente transforma as oportunidades em resultado de fato. Fica aí a dica para vocês, pensem no que eu falei e levem a sério os estudos. Levem a sério a sua profissão. Levem cada um de vocês a sério. Cada vez que nós deixamos de fazer alguma coisa que diz respeito à nossa vida, à nossa melhoria, à nossa evolução e à nossa profissão, o primeiro a ser passado para trás, o primeiro a ser deixado de lado, somos nós, tá? Nós estamos nos desrespeitando, então não façam isso. Nessa aula, nós vamos aprender e, como objetivo, compreender os aspectos da locação de imóveis, identificar a função do intermediário, entender a administração imobiliária, reconhecer a importância da avaliação de imóveis e aplicar conhecimentos na prática profissional. A gestão imobiliária, né? A administração, envolve atividades relacionadas à locação, administração e avaliação de imóveis, exigindo conhecimento técnico, organização e responsabilidade para garantir segurança e eficiência nas operações do mercado imobiliário. Eu vi a palavra gestão e eu vou aproveitar a oportunidade também para um fato que aconteceu recentemente comigo. O que tem acontecido? Atualmente, a tecnologia está muito avançada, a inteligência artificial e os robôs estão sendo muito usados na gestão de atendimento ao cliente. E aí, só para exemplificar para vocês como nós precisamos pensar e
e também ter essa convicção de que não, nós não seremos substituídos por máquinas, nem por robôs, nem por inteligência artificial. O ser humano, ele é fundamental, a menos que você se mude para um mundo completamente tecnológico, onde só existam robôs. Aí sim, você vai estar super sobrando lá. Mas enquanto você conviver com pessoas, o ser humano é fundamental. Então, por mais que você tenha, por exemplo, um atendimento de locação, uma triagem de lead, né, para locação, cuidado, tá? Porque o que aconteceu? Por indicação de um colega corretor de imóveis, meu marido, então, começou a cortar o cabelo em determinado salão. Mas ele não gosta muito disso, de mandar mensagem, marca horário, podemos fazer tal dia, não podemos. Ele fala, Cláudio, por favor, agenda um horário para mim que eu quero cortar meu cabelo. Ok. E aí eu mandei mensagem dizendo, bom dia, sou a Claudete Vata, esposa do Mário Yukio Akamatsu. Gostaria de marcar um horário com o Gustavo para corte de cabelo, de preferência a partir das 16 horas. Você tem algum horário esta semana? A resposta. Bom dia, Claudete. Antes de continuarmos o atendimento, gostaria de saber como você ficou sabendo do nosso salão e quem você gostaria que atendesse. Preciso também do nome completo de quem vai ser atendido e o e-mail. Aí eu já percebi que eu estava sendo atendida por um robô. Por quê? É a 6ª vez que meu marido ia cortar o cabelo no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Aí eu mandei uma mensagem, desculpe, no 6º atendimento o cadastro é o mesmo. Claudete, enquanto você não me passar as informações, não consigo continuar o seu atendimento. E aí eu insisti, copiei, recortei e colei da nossa conversa, aonde eu tinha dito lá da primeira vez que eu entrei em contato, em janeiro, eu falei, olha, fui recomendada pelo meu amigo Paulo, da Imobiliária Casa Nova, gostou muito do trabalho de vocês, e aí eu gostaria de ser atendida, meu marido, né? De ser atendido pelo Gustavo, o nome do meu marido é Mário Yukio Akamatsu, ele quer fazer o corte, tal, e comecei a copiar. E aí eu vi que essa gestão de atendimento ao cliente completamente robotizada, feita por IA, olha, é porque meu marido gosta do Gustavo, porque senão te pega bem no meio do dia, você está fazendo um monte de coisa e uma má gestão de atendimento ao cliente. Então, quando nós trabalhamos com locação de imóveis, que é o assunto que nós vamos começar agora, a triagem é feita lá no nosso site, tá? E é feita por robô, né? Com sistema. Você vai, compra um sistema, a pessoa vem e insere o sistema no contexto da sua empresa e você começa, então, a utilizar esse sistema. E a primeira triagem é feita por robô, né? Obviamente, daí ela capta o lead e aí direciona, então, para as pessoas, cada um no departamento da imobiliária. Então, tome muito cuidado, porque o que está acontecendo? Há um tempo atrás, as vendas, sim, eram feitas também sem exclusividade, mas, diante da concorrência e da pressa e da ansiedade que as pessoas têm em resolver as coisas para antes de ontem, elas imaginam que, por exemplo, numa venda, ao deixar um imóvel para venda com 10 imobiliárias, as chances aumentam 10 vezes mais de vender. Quando, na verdade, os corretores estão inseridos no mesmo métier e um vê o imóvel do outro, um sabe o anúncio do outro. Então, o fato de anunciar em 10 imobiliárias, no meu ver, aumenta o risco de dar alguma coisa errada na negociação proporcionalmente, ou seja, em 10 vezes. Tá? Por quê? Porque são 10 pessoas trabalhando no imóvel de forma diferente. Por que eu falo diferente? Porque nem todos os 10, por exemplo, pediram a matrícula do imóvel. E o cliente não sabe que nós precisamos da matrícula do imóvel. E aí vem o que acho... Não, eu tenho certeza que vocês já viram alguma vez. Vários anúncios do mesmo imóvel com valores diferentes. Um imóvel sendo anunciado por 600 mil, outro imobiliário anunciando por 615, outro anunciando por 580, outro por 650, o mesmo imóvel. E isso eu já achava um absurdo. Agora, meu marido sempre diz que tem como piorar, né? E, sim,
Sempre tem como piorar. Agora, as áreas estão diferentes. Então, e tem a mesma foto do imóvel com área útil diferente, área total diferente, número de garagens diferentes e, claro, que nessas alturas do campeonato o preço ficou de menos, né? Com valores diferentes também. Por favor, né? Então, o que acontece? Isso é na venda. Agora, na locação, meu Deus do céu, se vocês trabalham com locação, se pretendem trabalhar com locação, tomem muito cuidado quando vocês forem pegar um imóvel para alugar sem exclusividade, tá? Então, antes de começar na lei, eu já estou introduzindo essa parte porque é muito importante. O que é locar um imóvel? É alugar um imóvel. Ou seja, um proprietário te procura e diz: olha, Claudete, eu tenho uma sala comercial, eu quero alugar, deixa eu puxar aqui meu casaco que está esfriando, e eu quero alugar por tanto. Eu gostaria de deixar com você para locação. Você faz o que e quanto você cobra? Olha, eu vou lá ver o seu imóvel, eu vou avaliar, nós vamos falar de valores, né? Ajustar o quanto você quer e o quanto eu entendo ser valor de mercado. Vou fazer o anúncio. Quando vier o cliente, eu vou fazer a triagem desse cliente, vou mostrar o imóvel. Se ele gostou do imóvel, ele vai me apresentar o cadastro, nós vamos estabelecer qual é o tipo de garantia e para essa atividade da locação, para essa operação imobiliária, meus honorários são do primeiro valor do aluguel. Então, normalmente, os honorários para locação de imóveis é isso. E acabou a locação. Mas e o pagamento dos aluguéis todos os meses? Nós estamos falando de locação. Então, a operação imobiliária de locação consiste nisso que eu falei para vocês, tá? A pessoa vir te procurar, você pega a matrícula de imóvel, conhece o imóvel, faz a vistoria, faz os registros fotográficos, faz o anúncio, tria o cliente, angaria o cliente, confecciona o contrato de locação e entrega para o proprietário. O locatário, termo de vistoria, o contrato de locação, recebe o primeiro aluguel e acabou o seu trabalho. Isso que é locação. Claudete, mas não era isso que eu estava pensando. Eu gostaria que você, todos os meses, recebesse o aluguel do locatário e fizesse a intermediação entre eu e o locatário. Eu não quero contato com o locatário. Ok. Então, você quer os meus préstimos também para a administração do imóvel. Então, essa é a diferença entre locação e administração, certo? Então, a locação de imóveis é uma atividade fundamental do mercado imobiliário, permitindo a utilização temporária de bens imóveis, obviamente, mediante contrato entre locador e locatário. Esse processo exige organização documental, definição de responsabilidades e acompanhamento das obrigações contratuais. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você angaria um imóvel, você pede a matrícula do imóvel para o seu cliente. Para quê? Para você se certificar, presta bastante atenção, se ele tem o direito, se ele tem o poder, se ele é detentor da propriedade para poder alugá-lo. Caso contrário, ele não pode, tá? Apenas quem pode alugar o imóvel é o proprietário ou alguém com a procuração. Antes que vocês me perguntem, já vou falar do usufrutuário. Em casos de usufruto, quem tem o direito de alugar é o usufrutuário. Mais uma vez, eu só vou ficar sabendo dessa informação se eu tiver a matrícula do imóvel na minha mão. Espera aí, Claudete. Se eu pegar a matrícula do imóvel, pego lá o documento, deixa eu mostrar, tá? Pego o documento ali e leio e vejo que o Pedro é o proprietário. Presta atenção, o Pedro é o proprietário. E a Francisca é a usufrutuária. E o Pedro está me procurando. O Pedro vai figurar no contrato de locação como locador?
Não. Oh, mas ele não é o proprietário? Sim, mas existe na matrícula do imóvel uma indicação de que esse imóvel está em usufruto. E a usufrutuária é a Francisca. Ela tem o direito, o poder de alugar ou morar no imóvel. Se caso ele queira deixar para alugar, pode até ser o Pedro que venha conversar comigo. Mas quem vai assinar o contrato de locação e administração comigo é a Francisca. Quem vai assinar o contrato de locação com o locatário é a Francisca, a menos que o Pedro seja procurador dela com autorização expressa para promover a locação e administração desse imóvel. Caso contrário, não. Então, antes de começar essa operação imobiliária de locação, se certifique. Sabe por quê? Eu costumo dizer que os contratos são feitos para serem lidos apenas no momento da assinatura, nunca mais. Por quê? Porque deu tudo certo, acabou. Ninguém vai querer ver o contrato mais. Você não vai pegar o contrato se tudo foi cumprido. Você assinou o contrato, o locatário entrou no imóvel, todos os meses ele pagou o aluguel certinho, ele desocupou o imóvel, avisou para você, bonitinho. Aí você vai pegar o termo de vistoria inicial, você vai fazer um termo de vistoria final, você vai comparar e o locatário não tem que pagar nada, ele fez tudo certinho, acabou. Você olhou o contrato de locação? Não, você olhou o termo de vistoria de entrada para comparar com o termo de vistoria de saída. O contrato nunca mais. Você só leu naquele dia da assinatura. Não precisa mais, acabou o contrato, cada um segue sua vida e acabou. Mas para que serve o contrato, então? Para quando der errado, claro. Só que quando der errado, vai pegar o contrato e eu vou executar esse contrato. E aí, a primeira coisa que eu falo numa petição, quando eu entro com uma ação de despejo ou de cobrança por falta de pagamento, por exemplo, é o seguinte: Excelência, o meu cliente, Pedro, é o proprietário do imóvel tal, conforme matrícula em anexo. Só que na matrícula está gravado um usufruto a favor da Francisca. E quem podia alugar esse imóvel era a Francisca, não ele. E aí, sabe o que acontece? Vocês já viram falar? Não vamos entrar no mérito? Sabe o que significa isso? Que no direito processual existem as preliminares e existe o mérito. Então, o que são preliminares? São as condições obrigatórias por lei. O que é isso? Em primeiro lugar, quem está pleiteando o direito é o detentor desse direito de fato? Quem é detentora do direito na falta de pagamento do aluguel? É a Francisca, porque ela é a usufrutuária, ela não está usando, mas está recebendo os frutos. É ela que é detentora do direito. Ou seja, o juiz não vai nem entrar no mérito, não vai querer saber se pagou, se não pagou, quanto devia. Ele só vai olhar isso. Peraí, quem está entrando com a ação é o Pedro. É ele que está no contrato de locação e o imóvel está com usufruto para Francisca, acabou, encerrou a ação. Acabou, finish, não tem mais ação. Foi extinta nas preliminares, nem chegou no mérito. Por isso que é impossível começar qualquer operação imobiliária, qualquer uma, sem olhar a matrícula do imóvel, certo? Isto posto, tá tudo certo. Então, o Pedro é o procurador da Francisca. Ok, então eu faço um contrato de administração entre a Francisca, representada pelo Pedro, e eu. E nesse contrato de administração vai estar escrito tudo o que vai ser combinado entre nós, eu e o proprietário, a proprietária do imóvel. Ou seja, qual é a minha obrigação, Claudete? É administrar o imóvel, é alugar, é analisar o cadastro, é procurar um locatário que seja um bom pagador, é cuidar e zelar pelo seu patrimônio, é eu receber todos os meses e repassar para você. Como direito, eu tenho receber o primeiro valor de aluguel, mensalmente 10% sobre o valor do aluguel. A tua obrigação é você, por exemplo, deixar o imóvel em condições de habitabilidade
mínima, né, para o locatário, é você fazer todas as benfeitorias necessárias para o imóvel, de forma que continue em bom estado o imóvel, que proporcione o bem-estar razoável, né, o mínimo que precisa ter mesmo para o locatário morar, enfim. E tudo isso vai estar escrito no contrato de administração e locação. Por enquanto, nem se fala em locatário, o locatário nem existe, nós nem sabemos quem vai ser o candidato a locatário, certo? Então, eu já tenho um contrato entre eu e o proprietário do imóvel, ou por seu representante legal, ou assinando como próprio punho. Até agora, entenderam? Tá bom. Aí, munida dessa autorização de locação, eu começo a fazer os anúncios, aí vem o interessado e mostro o imóvel, e aí, mais uma vez, atenção, tudo isso nós vamos falar na disciplina de locação e administração, mas já vou chamar a atenção de vocês agora, que fica na cabeça, né? Quando chegar na disciplina, vocês vão se lembrar do que eu falei, né? E se vocês já fizeram a disciplina, vocês se lembram também do que nós já falamos em tempos anteriores. Ou seja, eu preciso pegar uma ficha de visitação, ou eu preciso, de alguma forma, registrar que tal pessoa está visitando o imóvel, isso se ela for sozinha. Recomenda-se atualmente que a gente vá junto, tá? Porque muita coisa pode acontecer no imóvel, né? O imóvel, para estar minimamente habitável, não precisa ter móveis, mas o banheiro precisa ter todas as louças, né? Precisa ter uma cozinha, precisa ter uma área de serviço, e pode acontecer de um candidato a locatário entrar no imóvel e levar, tá? Já aconteceu isso várias vezes. Hoje eu não trabalho mais com locação, mas quando eu trabalhava, meu Deus, o pessoal levava tanque embora, sabe, tanque de lavar roupa de antigamente? Hoje é de inox, né? É um pouco mais leve, mas aqueles de louça. Teve uma situação que era aquele de pedra, sabe, da casa da avó, que tem aqueles pezinhos, parece um cimentão, levaram aquilo embora. Então, tem que ter cuidado na hora da visitação, certo? Gostou do imóvel? Aí nós realizamos um contrato de locação. Nós podemos representar o proprietário ou não, ou ele mesmo assina, mas nós ficamos de intermediários, tá? E aí nós realizamos o termo de vistoria de entrada do imóvel, que, olha, hoje precisa ser bem realizado. Tem várias empresas terceirizadas que são maravilhosas e elas fazem aquela infinidade de registros fotográficos, de forma que quando o locatário for sair, é possível provar se quando ele entrou aquela avaria já existia ou não, certo? Então, quando nós falamos de locação, é essa parte que nós precisamos cuidar e prestar muita atenção nos documentos, nos contratos, fazê-los de forma correta e conduzir essa operação imobiliária de forma que dê tudo certo. É difícil, mas é possível, tá? Nós vamos falar sobre os direitos e deveres de locador-locatário, sobre as garantias locatícias, administração contratual, vistoria do imóvel, pagamento de aluguel, relação entre locador e locatário, segurança jurídica, organização documental e intermediação imobiliária. Eu falei, nós vamos falar especificamente na disciplina de locação e administração, ou vocês já tiveram essa disciplina. Todavia, todo esse contexto ele está inserido na Lei 8.245 de 91, também conhecida como Lei de Locação ou Lei do Inquilinato, tá? Tanto faz a nomenclatura, que significa a mesma coisa. A locação exige atenção às normas legais, análise documental e acompanhamento contratual, garantindo maior segurança para as partes envolvidas e contribuindo para relações mais transparentes e organizadas no mercado imobiliário. Além disso, é fundamental que haja clareza nas obrigações do locador e do locatário, controle dos pagamentos, realização de vistorias e cumprimento das condições estabelecidas em contrato, assegurando maior eficiência e equilíbrio na administração da locação. Deixa eu chamar a atenção aqui para um assunto que está sendo recorrente. Eu não vou ter essa resposta para vocês, mas eu quero acender mais um alerta para quem trabalha com administração de locação.
Quando nós alugamos um imóvel que é inserido dentro de um condomínio, tanto faz horizontal quanto vertical, a primeira coisa que nós temos que fazer a favor do locatário é fornecer o regimento interno, tá? E o estatuto, se for o caso, do condomínio, para que ele saiba quais são as regras que regem aquele condomínio. No regulamento interno e no estatuto vão constar vários elementos, tá? Como entrada e saída de mudança, por exemplo, as áreas permitidas para os pets, como os pets são conduzidos, aonde é depositado o lixo, qual é o horário, qual é o elevador que pode pegar e assim por diante. Essa é a nossa função, tá bom? Então, se vocês trabalham com locação de imóveis inseridos em condomínio, junto com a assinatura, no momento da assinatura do contrato de locação, é nossa obrigação fornecer o regulamento interno, o regimento interno ou o estatuto, se for o caso, ou ambos, para o locatário. Não se esqueçam de fazer o registro dessa entrega, de preferência por e-mail, tá? Manda por e-mail para que seja incontestável, para chegar lá na frente o locatário falar: oi, nunca vi esse regulamento interno. Viu? Sim. Viu? Porque é só você olhar esse e-mail que quando você assinou o contrato, eu passei na mesma oportunidade o regulamento interno para você, certo? E aí vem um ponto bem interessante, super interessante mesmo, que nós precisamos saber, que é a posse do imóvel. Então, eu coloquei aqui a imagem de uma casa, né, de um sobrado, e do lado duas figuras, né, dois bonequinhos, a menina entregando para o menino a posse. O que significa isso? O proprietário, ele é detentor de alguns poderes enquanto proprietário. Enquanto proprietário, ele tem o domínio do imóvel, e por domínio entende-se a propriedade e a posse. Ele é o dono e ele tem a posse do imóvel. E por posse entende-se o uso e o fruto. Bom, ele como proprietário do imóvel e detentor da posse, ele pode tanto morar no imóvel quanto alugar o imóvel e receber os frutos. Por isso que é o uso. Ele mora, o fruto ele recebe aluguel. Todavia, quando o nosso cliente proprietário resolve deixar o imóvel dele para alugar, ele pega a posse do jeitinho que está nessa imagem e entrega para o locatário, simbolizado não por um documento escrito posse no título, mas o significado desse documento é posse, tá? É o contrato de locação. Quando assina-se o contrato de locação, a posse não é mais do proprietário. É isso mesmo que você está ouvindo. Não é mais dele. Quando ele assina um contrato de locação, ele passa a posse para o locatário. O que significa isso? Significa que ele não pode mais entrar no imóvel que é dele. Nossa, professora, mas não pode? Claro que não. Esse apartamento, eu estou aqui na minha casa, né? Então, o imóvel é meu. Mas se não fosse, aí eu podia estar dando aula para você e de repente entra aqui o proprietário e fala: quis vir dar uma olhada. Choveu, não choveu, tá? Só um exemplo. Choveu ontem, eu vim ver aqui se está com infiltração, se não está. Como assim? A pessoa vai entrando. Peraí. O proprietário fala: querida, deixa eu te falar uma coisa, esse apartamento aqui é meu, bem, não é seu, não. Eu falo: opa, peraí, eu sei que é seu. Você é o proprietário. Só que no momento em que você assinou o contrato de locação, você transferiu a posse para mim. Você não tem o direito de ficar aqui. Aliás, eu vou ligar para a polícia. Houve invasão de domicílio. Nossa, professora, é possível isso? Claro que é possível. A pessoa invadiu como se fosse um ladrão. Como assim? Você convidou o cara? Não. Como é que ele tem a chave? Outra coisa, hein? Nossa, é mesmo, ainda bem que eu lembrei disso. Quando vocês entregarem o contrato de locação, o estatuto ou o regulamento interno, se for um condomínio, avisem, presta atenção, avisem o locatário, sim, você pode trocar o segredo das chaves. Inclusive, eu recomendo que assim você o faça, que você troque o segredo das chaves. Eu não vou arcar com mais um custo. Caramba! Vale a pena. Por quê?
essas chaves ficavam antigamente com o proprietário. Quando o proprietário deixou comigo, Claudete, para promover a locação, as chaves ficaram comigo. Aí precisou que a chave ficasse. Um exemplo, tá? Eu não tenho filial, mas se eu tivesse filial, ficou nas duas lojas, na matriz e na filial, porque senão eu tinha que sair lá da filial para vir pegar a chave na matriz. Então foi feita uma cópia. E aí já tem o quê? Uma na filial, outra na matriz, outra com o proprietário, se é que o proprietário tinha uma cópia só. Aí, claro, ele tem a chave, né? Ele vai querer... Claro que não vai entrar, né? Mas já aconteceu, tá? Já fiquei sabendo da pessoa pegar a chave e entrar no imóvel. Então, recomende ao seu cliente locatário que troque o segredo das chaves. Professora, quem é que vai pagar essa troca? Claro que é o locatário, tá? Porque o interesse é dele. Mas eu tenho que avisar, tá? Tenho que avisar, olha, cuidado. Mas aí a pessoa de má fé, se a pessoa entra, chama a polícia, tá? Só que eu posso evitar essa parte de chamar a polícia e da pessoa me invadir aqui, eu trocando o segredo das chaves, que não é tão caro assim, certo? Isso que é nós agirmos com diligência e prudência, conforme reza o Código Civil Brasileiro, certo? Então, vamos lá. Qual é a função do intermediário na negociação? Intermediar, simples assim. O que é intermediar? É você ficar entre as pessoas. Deixa eu pegar aqui. O que eu tenho aqui? Um óculos. Não dá para ver direito, né? Um copo. Também não dá para ver direito. Aqui, olha. Um suporte. Olhem minhas duas mãos e o suporte. O suporte somos nós. As duas mãos não estão em contato, que é locador e locatário. Elas não estão assim. Elas estão ligadas através do intermediário que somos nós. Credo, que bobeira, o que significa isso? Significa que não se deve permitir que locatário e locador entrem em contato, tá? Porque dificulta demais o nosso trabalho. Eles fazem bem bolado lá, né, achando que eles são mais espertos, não precisam de você, só que a hora que dá ruim sobra para você, porque quem recebe mensalmente é você. Então, essas são as nossas funções como intermediário, deixar que as partes entrem em contato diretamente, certo? E aí nós vamos avaliar o imóvel para ver se realmente aquele valor pedido para locação está dentro do valor de mercado ou não. Auxiliar na documentação, explicar para ele como é que está, que é. Vamos pegar uma matrícula atualizada, vamos mostrar para ele toda a questão documental que diz respeito ao proprietário. Verificar se tem usufruto ou não, explicar como é que funciona na questão do usufruto, que quem tem o direito de alugar é o usufrutuário e não o nu proprietário. Nós, além de anunciar, nós vamos então orientar, nós vamos anunciar o imóvel e aí nós vamos, está demorando para alugar, então vamos buscar soluções. Aí, de repente, o proprietário vem, Claudete, sabe o que eu estava pensando? Eu vou anunciar com várias imobiliárias também. Num primeiro momento eu torço o nariz, olha... Então faz o seguinte, leva para outra imobiliária, de repente você está achando que é um pouco de inércia da minha parte, eu estou demorando para alugar, né? Se você preferir, olha, não vou ficar ofendida, pode levar para outra imobiliária. A pessoa fala, não, eu só quero agilizar o processo. Eu digo, olha, do jeito que a tecnologia está hoje, com certeza a pessoa já viu que tem seu imóvel ofertado para locação, de repente não teve interesse, mas então vamos fazer essa experiência, assim, vai lá com a pessoa que você quer, outra imobiliária, se você não gostar, volta comigo novamente com exclusividade, é assim que eu faço, tá? Eu não trabalho com locação, mas se eu voltasse a trabalhar, era assim que eu faria, porque dá menos problema, certo? Depois, a minha função é intermediar as partes, evitando que elas entrem em contato entre elas, e aí começam várias situações. Por isso, no começo da nossa aula, eu disse que é tão importante essa base emocional. Olha só a situação. Foi entregue esses dias, na casa de uma conhecida minha, no condomínio, um pacote. Ela fez uma compra online, foi entregue o pacote. E sempre é dito, olha que ironia do destino,
o síndico mandou uma mensagem e falou assim: pessoal, nós prezamos pela segurança do nosso condomínio. Eu vi pela filmagem aqui, olha, que ficou a porta aberta. Vocês não estão prestando atenção. Sabe quando tem aquela inclusa? Sabia que o nome é inclusa? Quando tem uma porta, a pessoa entra, fica no corredor, essa porta fecha, fechou essa porta abre e a pessoa entra no condomínio. Quando vai sair, a mesma coisa, ela abre essa porta fecha, a pessoa fica aqui no meio, aciona a outra porta, ela entra. E aí o síndico estava falando que uma das portas foi deixada aberta. Aí ele disse assim: eu estou vendo que está aberta essa porta, e aí, por que vocês não fecham a porta? E mandou lá no grupo do condomínio. Passado uns dias, uma das condôminas, ela recebeu um pacote, foi dado o aviso que foi entregue o pacote, só que o pacote desapareceu. Tinha portaria remota e o pacote desapareceu. E aí ela pediu para o síndico as imagens da câmera. Sabe o que o síndico respondeu? Eu não tenho acesso à imagem das câmeras. Ah, não? Então, onde ele obteve aquela imagem do portão, né, da porta aberta? E aí, nessa hora, a condômina tentou resolver diretamente com o síndico, né, no grupo e tal. Não resolveu. Quem ela chamou? A imobiliária. Então, nesse momento, a imobiliária ela vai, então, intermediar essa contenda para que tudo se resolva. E aí, o que acontece? O condomínio, para o condomínio, o responsável pela unidade é o proprietário, não é o locatário. Tá? Então, na hora do vamos ver, ele vai chamar o proprietário, não o locatário. Por isso que quando atrasa, por exemplo, uma taxa de condomínio, o condomínio, né, a instituição do condomínio, aciona o proprietário, não é o locatário. Quem tem a obrigação de deixar o condomínio em dia é o proprietário. Se ele quiser alugar, isso é problema dele. Ele que cuide do locatário para pagar a taxa condominial. Nesse momento, de novo, entramos nós. Nós que precisamos controlar. Por isso que nós recebemos 10% de taxa de administração. Todos os meses eu preciso pedir para o locatário que a taxa condominial me apresente. Por quê? Porque a obrigação de pagamento do fundo de reserva, que consta na Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação, é do proprietário. Então, se a taxa condominial vem R$ 900, significa que R$ 90 é taxa de fundo de reserva, e o fundo de reserva é de obrigação do proprietário. Então, o locatário quita o boleto de 900, passa para a imobiliária, que é intermediária, não passa para o proprietário. A imobiliária olha a discriminação daquele pagamento que vem, né? Um descritivo de qual é o débito, de onde apareceu esses R$ 900, e vê ali no final, R$ 90 fundo de reserva. Aí, o que ele faz? Manda para o proprietário e fala, olha, R$ 90 de fundo de reserva. Então, ela paga o aluguel de R$ 1.000 e aí desconta, o proprietário abona no momento que ela vai pagar. Nós que fazemos isso, né? Pelo proprietário, abona R$ 90 e a pessoa, então, vai pagar R$ 910 de aluguel, que era 1.000, porque 90 era do fundo de reserva. Entenderam? Então, todo esse papel é nosso. Então, quando a pessoa ela pega um certificado de técnico em transações imobiliárias, por exemplo, ou mesmo o nosso curso de gestão de negócios imobiliários, vai até o Cresce e se inscreve, se credencia para trabalhar legalmente como corretor de imóveis, não é só isso. Não é sobre isso a nossa atuação no mercado imobiliário. É nós sabermos qual é o nosso papel em cada uma das operações imobiliárias. E quando nós falamos em locação e administração, principalmente, nossa, mais do que nunca é a intermediação. Sabe por quê? Porque numa locação, por exemplo, de um imóvel de BTS, que é por 10 anos, né, que é Build to Suit, que a pessoa compra um terreno, constrói conforme a necessidade do locatário, isso que é BTS, tá?
e coloca para alugar, os contratos são longos. Então, nós vamos intermediar esta operação imobiliária por no mínimo 10 anos. E aí não é possível que a gente não saiba qual é o nosso papel. Né? Não dá, não acaba assim, acabou agora, pagou o aluguel, acabou. Não. Enquanto o locatário não desocupar o imóvel, nós continuamos na nossa função de intermediário. Ao contrário, numa operação imobiliária de avaliação, por exemplo, eu entrego a avaliação, acabou. Numa intermediação de compra e venda, comprou, fechou a negociação, acabou. Numa incorporação, eu ofereço um terreno, a pessoa faz incorporação e eu saio de cena. Então, o trabalho como intermediário na locação, principalmente na administração de imóveis, é contínua. Então, é impossível nós não conhecermos a lei de locação, tá? Para a condução com excelência dessa operação imobiliária, nós precisamos ter organização. Por quê? Porque são várias informações de locador e locatário. Isso se nós falarmos de um contrato sem garantia de fiança. Porque se nós tivermos um contrato com fiança, nós temos 3 elementos, ou seja, 3 figuras, 3 pessoas em cada contrato. Locador, locatário e fiador. E aí vem documentação de todo mundo, tem o controle, então nós precisamos ser organizados. Nós precisamos ter conhecimento da legislação imobiliária. Claro que não dá para você abraçar o mundo. Então, sim, você precisa de um profissional do direito para te auxiliar nas questões jurídicas. Mas você precisa ter minimamente a noção da lei de locação para saber como é que funciona, tá? Que é a Lei 8.245 de 91, mas se você digitar no site de busca Lei de Locação, logo aparece o site do Planalto com a Lei de Locação, certo? Nós precisamos ter ética e transparência, e vou colocar ali empatia junto com ética e transparência. Sempre se coloque no lugar do locador, do locatário, do fiador, se for essa garantia da locação, tá? Você gostaria que fosse feito isso com você? Não? Então não façam com o outro, certo? Uma boa comunicação. Por boa comunicação, nós entendemos uma comunicação eficaz e com segurança. Por isso, se habituem a mandar mensagens por aplicativo de conversa de forma sempre profissional. Se você, com a correria que está o dia a dia hoje, que você faz tudo tão automaticamente, né? Você corre uma grande chance de achar que mandou e não mandou, achar que falou e não falou, ou achar que está falando com um amigo, com um parente, está falando com um cliente. Então, tome muito cuidado. Né? Ultimamente, nós temos escutado muito falar que as pessoas ligaram o piloto automático e fazem tudo de forma mecanizada, sem raciocinar, e é verdade. E numa dessas, você acha que passou uma informação e não passou. Então, assim, olha, foco, presta atenção no seu trabalho, tá? Quando você for realizar o seu trabalho, faça com eficácia, com excelência, com eficiência, principalmente no que diz respeito à comunicação. Sempre com uma comunicação conclusiva e efetiva. Fulano, eu já solicitei para o proprietário que acione o síndico, um exemplo, tá? Para que ele ofereça as imagens, de forma a localizarmos quem é que recebeu o pacote e como foi extraviado esse pacote, por exemplo, tá? Então, a comunicação precisa ser eficaz, efetiva, clara e com provas. Então, ou um aplicativo de conversa ou por e-mail. Responsabilidade financeira. Gente, não sei se vocês sabem, para quem não trabalha com locação, tem um pequeno delay entre o recebimento e o pagamento, e isso é um clássico que algumas imobiliárias fazem. Imagina, deixa eu anotar aqui para não falar um número errado, tá? Então, vamos supor que a pessoa tenha, espera aí que estou pegando a calculadora, tá? Que a pessoa tenha, vou colocar uma carteira mediana, 500 imóveis alugados, tá? E cada um dos imóveis tem, em média, o aluguel, vou colocar uma média de R$ 2.200 de locação,
Veja, faz o cálculo ali na sua casa. 500 imóveis vezes 2.200 de aluguel por mês. Então, vezes 500. 1.100.000. Desses 1.100.000, 10% é taxa de administração. Então, a imobiliária recebe 110 mil por mês, certo? Só que há um delay. Vamos supor que todos esses 500 locatários paguem R$ 2.200 todo dia 10 de cada mês. E o repasse do valor do aluguel para o proprietário seja feito 5 dias depois. Vamos colocar números fixos para facilitar o nosso cálculo. Dia 15. Só que entre o dia 10 e o dia 15, vai ter na conta da imobiliária R$1.100.000 em dinheiro, tá? Que está lá na conta. Dos quais 10% pertence a ele. O resto não, é dos proprietários. Mas tem muitas imobiliárias que pegam esse dinheiro e usam o dinheiro. E chega na hora do repasse, acabam falando para o proprietário que o locatário atrasou o pagamento. E não é nada disso, né? A pessoa se apropriou indebitamente do dinheiro. Então, tomem muito cuidado com a responsabilidade financeira, tá? Tem que ter capacidade de negociação, e capacidade de negociação é você ouvir as partes, porque você é intermediário, com imparcialidade e empatia. Se coloca no lugar de um, se coloca no lugar do outro e procura fazer o seu melhor como intermediário. Para quê? Para que você faça uma negociação que conduza para o bem de todo mundo. Tá? Mas para isso você precisa ter conhecimento e tudo precisa ser embasado. Por exemplo, o locatário quer que coloque um portão eletrônico. Olha, eu preciso de um portão eletrônico, eu volto do trabalho muito tarde, eu tenho que descer do carro, corro um risco de vir um ladrão me abordar, eu tenho que descer, abrir o portão, puxo o portão, põe o carro para dentro, vem e fecha o portão. Então, não seria interessante um portão eletrônico? E depois outra, hein? Olha, isso é o clássico do locatário. Eu estou pagando 5.000 de aluguel para essa casa, que já é uma porcaria, e esse pão duro desse proprietário não tem coragem de colocar um portão eletrônico. Ai, faça o meu favor. E você, Claudete, como intermediária, não faz nada, que você recebe para quê? Nossa Senhora. Por isso que eu falei da psicologia, tá? Tá bom, você ouve, você fala assim, olha, eu vou conversar com o proprietário. Essa é a capacidade de negociação. Você liga para o proprietário e fala, viu, o locatário falou que você é um pão duro. Claro que não, né? Não, e o locatário ainda me brigou comigo, falou que esse aluguel tá um absurdo, que a tua casa é uma porcaria. Não, essa é a capacidade. Vou dizer, bom dia, seu fulano, olha, o seu locatário entrou em contato comigo e ele estava narrando o seguinte, que ele trabalha em tal lugar, o senhor sabe, né? Por isso que até ele foi aceito como locatário, porque ele tem um emprego seguro, ele tem um bom potencial pagador, só que ele volta tarde para casa. E o senhor vê, ele precisa descer do carro, né? Tem finais de semana que ele sai com a família, então a família fica exposta, isso quando não está chovendo, porque daí ele precisa descer na chuva, abrir o portão, pôr o carro para dentro, fechar o portão. Então, o que o senhor acha de colocar um portão eletrônico? Olha, eu fiz uma cotação, vou dar um exemplo, e para comprar um aparelho, um portão eletrônico, assim, médio, não é o melhor, não é o pior, né? É o médio entre eles, junto com a instalação, um exemplo, vai ficar R$500. Então, para não pesar para o senhor, eu estava pensando, o que o senhor acha do locatário instalar, ele paga, e daí, por exemplo, o senhor cobra 5.000 de aluguel, e aí o senhor vai receber, tirando a minha taxa de administração, o senhor já recebe R$4.500, e se tirar o R$500 ainda do portão eletrônico, o próximo mês o senhor vai receber 4.000. Então, para não pesar muito para o senhor, se o senhor quiser, eu falo para o locatário, olha, o que você acha da gente descontar R$100 por mês? Então, em 5 meses, você coloca o portão eletrônico, aí, ao invés de descontar 500 de uma vez, né, abater do seu aluguel, para não pesar para o proprietário,
a gente desconta 100 cada mês, e aí eu falo para o proprietário pagar, então. Pode ser. Aí você fala com o proprietário, e olha, seu fulano, veja que interessante, quando esse locatário sair e nós formos alugar novamente o seu imóvel, quando nós formos anunciar, nós já vamos colocar que tem portão eletrônico. E é um diferencial a mais, né? Quem está acostumado com portão eletrônico já vai gostar e já vai chamar a atenção do cliente. O que a senhora acha? Pensando bem, Claudete, sabe que é uma boa? Todas as vezes que aconteceu uma situação similar, quer seja com instalação de grade na janela, cerca elétrica, mudança de piso de banheiro, por exemplo, mudança de corrimão, sempre deu certo. Instalação de porteiro eletrônico, não somente portão, porteiro eletrônico, sempre deu certo quando eu fiz dessa maneira que eu estou falando para vocês. Por isso que é a capacidade de negociação. Você não está muito legal naquele dia? Você está cansado? Então, respira, espera você se acalmar e vai resolver o problema. Não consegue? Está muito estressado? Então você pede para alguém que trabalhe com você. Não tem ninguém que trabalha com você? Então espera passar, você resolve isso amanhã, melhor do que dar ruim, tá? Isso que é capacidade de negociação. Atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes. Taxa de reajuste, reclamações do locatário, pontualidade, manutenção do imóvel, pequenos detalhes não podem passar despercebidos por nós. Agilidade na solução de problemas. Olha, espera só um pouquinho. Mês que vem eu falo com o proprietário, tá? Como assim mês que vem? A necessidade, ela é pontual, ela é imediata. Surgiu, ela precisa de uma solução. Você não tem nada disso, do que está escrito aqui, organização, conhecimento. Então, pensa bem se você quer trabalhar com administração de locação e condomínios. Pensa bem, de repente essa não é uma operação imobiliária que seja boa para você realizar, para você executar, certo? Conhecimento do mercado imobiliário, isso a gente aprende na prática, né? Então, precisa ser observador, precisa ter um bom networking, precisa conhecer pessoas, né? E comprometimento com a satisfação do proprietário e do locatário. Obviamente, o seu primeiro cliente é o locador, o proprietário. Segundo momento é o locatário, claro, porque nem sempre, presta atenção nesse detalhe que nem é detalhe, nem sempre o locatário é locatário porque não tem dinheiro, tá? Eu tenho uma conhecida que ela tem várias fazendas aqui perto de Maringá. E quando ela foi comprar um apartamento, né, um apartamento que ela queria, no padrão que ela queria, um exemplo, tá? Custava 5 milhões, sendo que uma colheitadeira de última geração, por exemplo, um exemplo, não sei se o preço é esse, custava 2 milhões e meio. Então, com o valor da compra, ela poderia comprar 2 colheitadeiras novas de última geração. Então, o que ela fez? Ela alugou um imóvel, ela não comprou, tá? E aí ela pensou, logo, logo eu compro. E aí, quando ela viu outro apartamento que ela queria, estava mais caro ainda. E aí a plantadeira, tinha uma plantadeira nova que custava não sei quantos milhões. Resumo da ópera. Nunca ela comprou o seu imóvel. Ela sempre aluga. É assim que estão fazendo os bancos agora, é assim que estão fazendo as farmácias, enfim, todos os clientes do BTS. Porque ao invés dele comprar o terreno, construir e usar, ele faz um contrato longo, ele escolhe o imóvel. Nós, gestores de imobiliários, gestores de negócios imobiliários, conhecemos normalmente o proprietário e nós fazemos essa ponte para o BTS, e o dinheiro que ia ficar mobilizado lá, 10 milhões, 20 milhões que seja, o locatário usa para poder fazer, então, o giro do capital e ele continuar prosperando no negócio dele. Então, nós precisamos que ambos fiquem satisfeitos. Locador, locatário, fiador, né? E nós. E sempre pensando que não é porque o locatário não tem dinheiro que ele é um locatário, certo? Etapas da locação imobiliária. Bem, a locação é uma operação imobiliária e a administração de locação é outra.
Acho que está bem claro para vocês isso, né? Essas operações imobiliárias podem vir juntas ou podem vir separadas. A pessoa pode pedir que você alugue o imóvel para ela e ela mesma administra. Nesse momento, você faz tudo aquilo que eu já falei, encontra o locatário, faz o termo de vistoria, análise do cadastro, faz o contrato de locação e entrega toda essa documentação para o proprietário. E ele mesmo vai administrar seu próprio imóvel. Ou tem situações que o imóvel já vem alugado, já está com o locatário e o proprietário fala, olha, eu quero que você, Claudete, apenas administre o meu imóvel, já veio com o locatário. Ok. E aí, então, eu faço apenas a administração. E tem casos em que vem o proprietário e quer que eu faça as duas operações imobiliárias, tanto a locação quanto a administração. Até a título de curiosidade, está bem claro na lei de locação, no artigo 22, se eu não me engano, é o artigo 22, que são os direitos do proprietário, tá? Direitos e deveres, está escrito que é obrigação dele pagar a taxa de administração. Até por curiosidade, espera aí que eu vou procurar, que eu já dou a resposta para vocês, que eu gostaria que vocês pesquisassem também, tá? É o artigo 22, acertei. O locador é obrigado a pagar, inciso 7º, pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição de idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Então, está na lei que a obrigação do pagamento da taxa de administração é do proprietário. Todavia, a última locação que eu tive, que eu não trabalho mais com locação, falei para vocês, o que aconteceu? Eu tenho um cliente que eu atendo há muito tempo, com consultoria, com assessoria, ele me contrata muito para avaliação, porque ele tem imóveis grandes, tipo hospital, escola, assim. Então, ele pede para eu fazer a avaliação e para que eu seja uma intermediadora na revisão dos valores de aluguel. Então, ele era meu cliente, eu vou lá, faço avaliação, converso com o locatário, aplico reajuste, converso, enfim, faço um novo contrato e entrego para ele. Não trabalho com administração mais. Só que esse mesmo cliente me ligou, e é engraçado, ele me ligou num domingo e disse assim, Claudete, você faz um contrato de locação para mim? Eu já tenho locatário. Eu falei, faço sim. E quanto você cobra para fazer esse contrato? Tanto. Ah, então ok, então pode fazer. Eu falei, olha, é preciso que seja feita a vistoria também. Não, o imóvel é velho. Não, por favor. Precisa fazer a vistoria, porque mesmo sendo velho, né, tem coisas que dá para piorar. Então, chega no final, não sabe se aquela janela estava quebrada, se estava arrancada, se não estava, vamos fazer vistoria sim, tá bom. E aí eu comentei com meu marido, como era num domingo, eu falei, olha, o doutor fulano me ligou e tá alugando o imóvel dele que fica em tal lugar, e ele já até me passou os dados do locatário, que ele quer que eu faça o contrato de locação. E mostrei para o meu marido as mensagens no aplicativo de conversa. Meu marido virou e falou, peraí, esse locatário eu conheço, ele jogou bola comigo. Ah, é? Que legal! Então tá, então vamos fazer a vistoria e vamos fazer o contrato de locação. Tá bom, fiz o contrato de locação, a vistoria, tudo, e chamei então o médico, meu cliente, e chamei o locatário, que é amigo de bola do meu marido. Ex-amigo de bola, meu marido não joga mais bola, né? E vieram na imobiliária. Aí o proprietário virou para mim e falou assim, Claudete, você administra imóveis de locação? Eu falei, não, doutor, eu não trabalho mais com locação. Ah, então tá, mas você não faria essa administração do meu imóvel? Eu olhei para o meu marido, né, porque eu atendo muito esse cliente, eu falei, ok, doutor, para o senhor eu faço sim. Eu faço, não tem problema. E quanto você cobra de taxa de administração? E assim, pessoal, não tem tabela obrigatória, tá? Mas quando existia uma tabela obrigatória, nós trabalhávamos em 10% de taxa de administração sem garantia. Ou seja, o locatário não pagou,
aí a gente vai tomar as medidas, mas a gente não garante esse aluguel. Garantido era 12%. O que é garantido? O locatário pagando ou não pagando no dia 15, lembra o exemplo que eu dei? Recebeu no dia 10 e no dia 15 faz o repasse. No dia 15, chova ou faça sol, a imobiliária deposita na conta do proprietário. O que seria chova ou faça sol? Recebendo ou não do locatário, ele faz o repasse. Isso que é administração garantida. Por isso que cobra 12% ao invés de 10%. E aí ele virou e falou, você cobra quanto? Eu falei, olha, doutor, sem garantia eu cobro 10%. Ai, mas a imobiliária tal, onde eu já tenho alguns imóveis, me cobra 8%. Eu falei, doutor, por favor, então o senhor fique à vontade, como eu disse para o senhor, eu não trabalho com locação, vá nossa, vai mesmo, vai lá e fecha com a tal imobiliária, porque 8% eu não trabalho. Nisso, o amigo de bola do meu marido, que estava na imobiliária assinando o contrato naquele dia, falou assim, viu, deixa eu falar uma coisa, como essa locação diz respeito a mim, eu sou o locatário, eu não posso pagar essa taxa de administração, hein? Porque daí fica aqui com você. Aí eu pago 10%. Eu falei, não, mas a obrigação de pagar é do proprietário, não é sua. Não, mas eu quero pagar, porque eu quero que fique aqui. Eu quero que vocês acompanhem a locação até o final. Eu falei, se tiver ok para o senhor, falei para o médico. Ele falou, meu Deus, para mim está ótimo, eu já queria ficar aqui mesmo, eu não queria era pagar 10%, mas se você vai pagar, para mim está tudo bem. Olha, pessoal, pensa numa locação difícil, porque o imóvel é um imóvel comercial, na principal avenida comercial aqui da cidade, mas é um imóvel antigo. Então, cada vez que chovia, eu ficava com o coração na mão. E eles trabalhavam com produtos perecíveis e chovia dentro da loja. E claro que daí vinha da minha habilidade de negociação, vinha da minha habilidade em contornar situações, em lidar com pessoas e fazer o meu papel de intermediária com propriedade. Enfim, terminou a locação, tá? Infelizmente, o proprietário precisava fazer uns ajustes no imóvel, principalmente no que diz respeito a essas infiltrações, goteiras, enfim, do telhado, ele acabou não fazendo, e eu falei, olha, doutor, eles vão desocupar o imóvel. Bom, então que desocupem, e desocuparam de fato. Essa foi uma experiência, a última experiência que eu tive, que foi bem interessante, porque me convenceu de que, olha, é muito difícil trabalhar com gente, tá? E eu nem fiz meu curso de psicologia ainda, né, que eu falei para vocês. Então, não é fácil, tá? Então, a administração de imóveis, né, que a gente falou da locação, e junto com a administração, ela envolve gerenciamento de contratos, pagamentos, recebimentos, né, manutenções, relacionamentos entre proprietários e locatários e, por que não dizer, fiadores, quando essa for a modalidade de garantia escolhida pelas partes, certo? E a administração de imóveis, ela envolve, estou olhando aqui o horário para eu controlar, pessoal, antes de falar o que envolve a administração de imóveis, está aberta a nossa enquete, que a Recode está aparecendo aí para vocês, acessem, respondam, é muito importante para nós, tá? Que vocês deem palpite, falam, olha, não está legal isso, né? Dá para melhorar aquilo, ou parabéns, adorei aquilo, elogio é bom também, né? Mas, enfim, respondam a nossa enquete, que é importante para nós, ok? E a administração de imóveis envolve o quê, então? A gestão contratual, o controle financeiro, a cobrança de aluguel. E aí, deixa eu até fazer um adendo na cobrança de aluguel, a pergunta de milhões de dólares. Professora, quanto tempo eu preciso esperar para entrar com ação de cobrança de pagamento de aluguel? Pense um pouquinho. Se o vencimento é dia 10 e o locatário não pagou no dia 10, no dia 11 ele está inadimplente, dá para entrar com ação. Tá? Não precisa esperar nem um dia. Pode entrar no dia seguinte. Por que as pessoas não utilizam dessa prática? Porque a justiça, ela sempre privilegia os acordos. Então, nenhum juiz gosta que seja feito desse jeito. No dia seguinte, atrasou. Já entrou com ação. Mesmo porque
há a possibilidade do cliente pagar com multa. Bom, qual é a multa de um atraso de pagamento de aluguel? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, 10%. Então, se ele tem que pagar 5 mil hoje e atrasa, ele paga 5.500 amanhã. E se ele pagou, acabou o objeto da ação. O que significa isso? Está vendo como a gente precisa ter noção de lei? Significa que todas as vezes que eu bato nas portas do judiciário, eu tenho um pedido. E no caso de uma cobrança de aluguel, eu falo, excelência, eu aluguei meu imóvel por 5 mil reais, o vencimento era do dia 10, e dia 11 o locatário não pagou, e eu vim aqui, então, pedir para o senhor dar um jeito. Quando eu estou, por exemplo, vamos dizer que eu tenha peticionado, quando eu bato o olho no meu celular, acesso à conta, entrou o valor. O objeto da minha ação não era falta de pagamento? Não existe mais. A pessoa pagou, com multa, pagou, acabou. Eu não tenho mais objeto da ação. O que eu queria? Eu queria que ele pagasse, mas ele pagou. Então, por isso que eu não entro no dia seguinte. Então, o prazo legal é o dia seguinte. Atrasou, está atrasado. Agora, para entrar com a ação, aí vai depender da sua conversa com o advogado. Antes disso, tem que fazer várias tentativas, um contato, a cobrança, né? Enfim, uma notificação. Aí sim, viu que o locatário, nesse tempo todo, já atrasou uns 2 meses de aluguel, 3 meses. Atrasou 3 meses, entra com a ação, tá? Porque se quem não conseguiu pagar 5, não vai conseguir pagar 15, certo? Envolve o atendimento ao cliente e daí aquela intermediação que vai durar até a desocupação do imóvel. Relacionamento com os locatários, sempre evitando que eles entrem em contato direto com o locador, tá? Planejamento administrativo, que nós já falamos sobre isso, segurança jurídica. Então, no caso da administração, é bom manter ou pagar mensalmente um advogado para que te preste assistência, tá? Que ele analise a cada caso, que ele analise os contratos, tá? Todos que são feitos, que ele valide os contratos, né? Porque se der ruim, quem vai entrar com a ação vai ser ele mesmo, né? E fazer, então, a gestão de conflitos, que existe bastante, tá? As características da administração de imóveis. Organização, que tem como função o controle administrativo, o planejamento, que é a gestão eficiente, a comunicação, que é um bom relacionamento com os clientes, o controle financeiro, que faz a administração de pagamentos e recebimentos, a documentação, que é a regularização contratual, a transparência, que dá segurança nas negociações, e gestão, que é a coordenação das atividades. Normalmente, uma administradora de locação, né, uma imobiliária que trabalha com administração, ela tem os departamentos segmentados, ou as pessoas encarregadas, não precisa ser nem o departamento em si, mas as pessoas encarregadas de cada uma das etapas, como triagem de leads que vem pela internet, a entrega das chaves para visita do imóvel, quem faz a vistoria, quem faz o cadastro, quem faz a manutenção, quem faz a análise do cadastro, quem faz a manutenção dos imóveis, quem faz a realização dos contratos, quem faz a rescisão. Imobiliárias grandes é tudo com departamento. Tem um departamento de rescisão, tem um departamento que você vai falar sobre o reajuste, tem um departamento de manutenção e assim por diante, né? Então, esse é o nosso papel como administradores de uma locação. Falamos já, então, das operações imobiliárias de locação e administração de locação, e o nosso último tema, a avaliação de imóveis. O que é avaliar o imóvel? A avaliação imobiliária consiste na análise técnica realizada para determinar o valor de mercado de um imóvel, considerando os aspectos físicos, localização, infraestrutura e condições do mercado imobiliário. O que isso significa? Que nós avaliamos um imóvel para N fins, né? Vários fins. Quais são eles? Para venda, a gente precisa avaliar um imóvel, não precisa ser por escrito, mas se for por escrito, deve ser de acordo com a resolução 1066/2007.
Eu falei que ia deixar uma legislação aqui, eu esqueci, né? Meu Deus do céu, eu também estou terrível. Eu vou trazer a legislação aqui, mas acessem essa legislação 1066/2007, que traz todas as diretrizes e os parâmetros através dos quais deve obrigatoriamente ser realizada a avaliação de um imóvel, também conhecido como parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, a avaliação é muito séria. Quando eu faço uma avaliação para fins de locação ou para o proprietário deixar o imóvel comigo para venda, não há necessidade que eu faça avaliação por escrito dentro dos parâmetros da resolução COFES 1066/2007. Eu posso fazer isso de forma verbal, mas se é para fins, por exemplo, de permuta, para fins de inventário, desapropriação, separação de sociedade conjugal ou empresarial, enfim, tem vários outros elementos em que eu preciso da avaliação sendo feita por escrito. Então, eu tenho que seguir todas as diretrizes constantes da Resolução 1066/2007, certo? A avaliação de imóveis contribui para negociações mais seguras e transparentes, auxiliando proprietários, compradores e investidores na tomada de decisões e na definição adequada do valor do imóvel. Esse processo considera fatores como localização, infraestrutura, estado de conservação e condições do imóvel imobiliário, condições de mercado, né, imobiliário, sendo essencial para garantir equilíbrio e confiabilidade nas operações imobiliárias. Assim é a avaliação. A maior parte das operações imobiliárias depende de uma avaliação, certo? Nossa, meu mouse está terrível. Bem, o que eu preciso entender quando eu avalio o imóvel? Eu preciso entender qual é a localização, qual é a estrutura do imóvel, como é que está o mercado naquela época, a infraestrutura, né? O que tem de infraestrutura no entorno, se é bem localizado, se tem padaria, farmácia, ponto de ônibus, escola, hospital, enfim, o que tem, e qual é a valorização do imóvel. Será que está valorizando? Não sei se vocês já perceberam que tem imóveis que estão em determinados lugares, bairros da cidade, que tem uma supervalorização, né? Todo ano aumenta o valor. E tem alguns bairros da cidade que não tem uma boa valorização. Então, nós precisamos analisar isso com propriedade e vocês vão estudar melhor na disciplina de avaliação imobiliária que nós temos que ter critérios na coleta das amostras. Então, eu não posso comparar, por exemplo, um imóvel que fica no centro da cidade, um apartamento no centro da cidade, com uma casa na periferia. Primeiro que já são objetos diferentes, né? Completamente diferentes, a natureza de um apartamento com a natureza de uma casa, não dá para comparar apartamento com casa, tem que ser casa com casa, apartamento com apartamento, tá? E também ver a localização, que a localização tem tudo a ver com a valorização do imóvel, certo? A importância da avaliação de imóveis. A avaliação de imóveis é essencial para garantir segurança, transparência e decisões fundamentadas em qualquer negociação imobiliária. Nós fomos contratados recentemente para fazer a avaliação de um imóvel que fica numa localização muito privilegiada aqui na cidade. Até meu marido perguntou, puxa, será que eles não deixam com a gente, né? Para a gente angariar esse imóvel para negociar. E aí eu falei, não, eles não vão deixar, porque, na verdade, a avaliação eles estão pedindo, porque trata-se de uma OCIP, né? É tipo uma evolução da ONG, trata-se de uma OCIP e a OCIP recebeu uma proposta de permuta com uma incorporadora. E como ela deve satisfações para toda a diretoria, ela precisa promover uma avaliação de imóveis para ver se a permuta que foi feita com essa incorporadora está dentro ou não dos valores de mercado. Por isso que ela precisa de uma avaliação, tá? Então, é muito importante essa questão desses quesitos como localização, por exemplo, né? E benefícios da avaliação. A avaliação adequada do imóvel contribui para negociações para negociações mais equilibradas, valorização patrimonial e maior segurança nas operações do mercado imobiliário. Sem dúvida nenhuma, é crucial uma avaliação.
Eu creio que, por esse slide, nós estejamos no final da nossa aula. Ah, tinha mais um. Nossa, desculpa, tá, gente? Essa divisão silábica aí foi sem querer, né? Estão vendo que, de repente, acho que foi achatado ali. Então, ficou organização com o O para baixo, né? Desculpem mesmo. Organização, transparência, planejamento, valorização e eficiência. É isso que nós temos que ter obrigatoriamente na condução das operações imobiliárias que nós falamos hoje, que é compra, venda e avaliação de imóveis, certo? Nós estamos já no final da nossa aula. Eu vou pedir para o professor Cadu, então, já maximizar aqui a imagem, tirar o slide, para que a gente possa fazer as considerações finais. Gente, cada operação imobiliária tem uma forma correta de fazer uma legislação que corresponde aplicável. Nós precisamos conhecer essa legislação, porque senão não tem como nós conduzirmos essa operação imobiliária com propriedade, com segurança para nós e para as partes. E algumas operações, elas são tão recorrentes que elas têm uma disciplina específica, tá? Então, eu estou falando da operação imobiliária de administração, de locação e administração, estou falando da disciplina de loteamentos e incorporações e da disciplina de avaliações imobiliárias, que são operações imobiliárias que têm uma disciplina exatamente, exclusivamente para elas, certo? Isto posto, reforço a questão da enquete, antes de passar a palavra para os meus colegas. Eu vou fazer as minhas considerações finais, vou me despedir, tá? Antes de vocês, para não ter que voltar para mim. Eu agradeço a paciência com a nossa aula, porque são questões técnicas e teóricas que nós precisamos saber, e convido todos para a nossa quarta e última aula da disciplina de operações imobiliárias, porque a presença de vocês é sempre muito importante. Professores Zagotto, Valéria e Cadu, muito obrigada pela paciência e por me acompanhar sempre. Aos alunos queridos, tenham uma boa noite, um bom descanso, e vou passar a palavra para os meus colegas, ok? Muito obrigada. Boa noite, professora. Nós é que agradecemos. Mais uma aula maravilhosa. Tenho certeza que os nossos alunos puderam aproveitar muito. Quero agradecer de verdade, agradecer também ao professor Cadu, ao professor Zagotto, e dar aqui alguns recadinhos finais que são muito importantes para os nossos alunos, né? O primeiro deles é relacionado à atividade mapa dessa disciplina. Então, a gente está encaminhando aí já para... Estamos próximos já da data final de entrega dessa atividade. E... especificamente para essa disciplina, o estúdio ele está com uma configuração diferente, tá? Então, não precisa fazer a entrega no template padrão da atividade mapa. Vocês vão fazer realizar essa atividade fazendo a entrega direto ali pelo estúdio. Então, é só colar ali mesmo a sua resposta à questão e enviar com o envio direto pelo estúdio, como vocês já fazem ali na atividade 1, tá? No material da disciplina foi disponibilizado um formulário de rascunho da atividade mapa, caso você queira utilizar ali para estruturar a sua resposta, né, até que ela fique da maneira correta, para que depois vocês façam o envio ali pelo estúdio, mas não é obrigatório utilizar esse rascunho, então é só realmente enviar. E também lembrá-los sobre as nossas atividades extensionistas. Vocês já são alunos de segundo ano, estamos encaminhando aí já para a conclusão do curso, e as atividades de extensão são atividades obrigatórias para colação de grau. Então, os alunos ingressantes desde 2023 precisam cumprir 10% da carga horária do curso em atividades extensionistas. Então, é extremamente importante que vocês visitem com frequência o portal da extensão. Lá a gente tem uma lista de projetos disponíveis para que vocês possam realizar. Essa lista ela é atualizada com frequência, então, caso tenha ali algum projeto que interesse vocês para fazer, é extremamente importante que vocês façam adesão a ele, tá? Para garantir o prazo. Então, entrei ali no portal da extensão, vi na lista um projeto que me interessa, eu já clico em quero participar, porque a partir do momento que vocês fazem a adesão a esse projeto, o prazo, vamos dizer que ele fica ali congelado para execução. Então, tem um prazo para que você possa realmente realizar, produzir as evidências e depois, efetivamente, fazer a entrega ali pelo portal da extensão. Mas se vocês não fizerem a adesão, quando rodar a lista de atualização de projetos, pode ser que esse projeto ele seja retirado, ele não fique mais disponível, e aí entre novos projetos ali, uma nova lista, né, de projetos para que vocês possam realizar. Então, se interessou, clique em quero fazer parte, quero participar, para não perder a chance de realizar o projeto. A própria professora Claudete já
criou alguns projetos bem direcionados para o mercado imobiliário. Então, para garantir, às vezes, se ele estiver lá disponível, clica rapidinho, quero participar, e garante a participação nesses projetos. Mas é isso, professor Zagotto, gostaria de fazer uma fala se despedindo dos nossos alunos, professor Cadu. Perfeito. Um grande abraço a todos. Isso. Por favor, Cadu. Não, só agradecer mais uma aula, professora Claudete, professor Zagotto, Valéria, foi mais uma aula excepcional. Um bom descanso para todos. Perfeito. Pessoal, vejam bem que tanto a professora Claudete como a professora Valéria reforçando a questão das atividades. Eu peço assim, que, se tiver alguma dúvida, por favor, envie seus recadinhos, estamos aqui, fale como mediador, né? Para que nós possamos orientar e você ter o aproveitamento que você busca. Eu quero agradecer a competência da querida professora Claudete, que maravilha de aula, né? Obrigada, professor. A presença dos colegas, a Valéria, professor Cadu, tá? Um grande abraço a todos, uma boa noite e não deixem de participar, de assistir nossa última aula na próxima semana. Um grande abraço, boa noite a todos.